Nunca vou esquecer o tom da voz dela naquela noite. Não era apenas fria, era uma lâmina que cortava mais fundo do que qualquer soco ou insulto. Você é só uma fase, disse ela, me deixando sozinha no quarto que por anos acreditava ser meu refúgio. Eu a olhei, incrédula, enquanto minha vida inteira desmoronava diante de um sorriso que não escondia nada além de desprezo. Minha própria irmã gêmea, aquela que compartilhava cada aniversário, cada segredo, cada lembrança de infância, havia decidido que eu não valia nada. Minha família nunca foi perfeita, mas até então eu acreditava que pelo menos a gente se protegia. Eu estava errada. Sempre fui a sombra, a versão menos bonita, menos esperta, menos ambiciosa. Cada elogio que recebia parecia mais um lembrete de que eu nunca seria suficiente. E naquela noite, ela me jogou na realidade mais cruel. Eu não era só invisível, eu era descartável. O que se seguiu foi um silêncio que queimava mais do que qualquer grito. Eles passaram a tratá-la como se fosse a estrela da casa, a joia rara, enquanto eu me transformava em alguém que precisava se espremer nas frestas do mundo para existir. Eu comecei a sumir das fotos, das reuniões, dos almoços de família. Era como se lentamente minha própria existência estivesse sendo apagada, e ninguém ligava. Mas não era só isso. A sensação de injustiça crescia dentro de mim como uma ferida aberta, latejando dia e noite. Eu via o modo como ela sorria para meus pais, recebia elogios, abraços, oportunidades que sempre me negaram. Cada gesto deles me lembrava: você nunca será suficiente. E o pior era que eles não viam nada de errado nisso. Para eles, ela era perfeita. Eu era só uma fase passageira, uma irritação. No começo, tentei ignorar, racionalizar, me convencer de que eu era forte. Mas a verdade é que a raiva, a tristeza e a solidão começaram a corroer minhas noites. Dormir se tornou um ato de sobrevivência, não de descanso. Minha mente era um campo de batalha, lembranças felizes da infância sendo rapidamente sufocadas pelo sentimento de rejeição. Eu me sentia impotente, mas havia uma centelha de fogo que recusei a deixar morrer. Então veio o dia que quase acabou comigo de vez. Eu estava em um evento da família, tentando, mais uma vez, me encaixar na multidão que já me havia rejeitado. Um acidente que parecia casual, uma escada molhada, um tropeço inesperado, quase me enviou para o hospital. Quando percebi que estava caída, sentindo cada osso do meu corpo doer, percebi que não era sorte ou azar. Alguém tinha colocado aquela chance mortal bem diante de mim. Um aviso, um teste, ou pior, uma tentativa de me apagar de vez. Enquanto me arrastava para fora da escada, sangue misturado com lágrimas, senti uma clareza assustadora. Eu não podia mais depender de ninguém. A família que supostamente me amava me jogaria no esquecimento se tivesse chance. Minha própria irmã poderia ter planejado aquilo, ou pelo menos, se beneficiaria do meu desaparecimento. Eu não podia mais ser vulnerável. Precisava reconstruir cada pedaço de mim mesma, como se fosse uma fortaleza construída sobre a própria dor. E foi nesse momento, deitada no chão frio sangrando, que a transformação começou. A raiva se tornou combustível. Cada olhar de desprezo, cada palavra cruel, cada momento em que fui empurrada para o canto mais escuro da minha própria vida, agora tinha propósito. Eu não seria a vítima que todos esperavam. Eu me tornaria alguém que ninguém poderia ignorar, ninguém poderia derrubar. Mas reconstruir-se não é linear. Há dias em que a memória da traição e do abandono me afoga, e noites em que a solidão é mais pesada que qualquer ferida física. Eu aprendi a usar cada cicatriz como armadura, cada lágrima como mapa para encontrar forças onde parecia não haver nenhuma. A sensação de injustiça ainda queima dentro de mim, mas agora é a base de algo maior: resiliência, determinação e uma raiva silenciosa que se recusa a ser esquecida. O mundo lá fora é frio, mas eu aprendi que a pior traição vem de quem deveria nos proteger. Minha irmã, talvez nunca entenda o que fez. Minha família, nunca se importou realmente. Mas eu finalmente posso olhar para dentro de mim mesma e reconhecer que sou mais do que eles disseram que eu era. Mais do que qualquer fase passageira. E enquanto caminho por essa reconstrução, sinto que algo está prestes a acontecer. Uma reviravolta que não consigo prever, mas que sei que mudará tudo. Uma sombra que cresce por trás da minha própria determinação. Eu posso sentir que o passado ainda não terminou comigo. Desde aquela noite na escada, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu sentia o sangue ainda pulsando nas veias, misturado com raiva e medo, mas também com uma estranha sensação de clareza. Pela primeira vez, percebi que não precisava da aprovação de ninguém. Nem da minha irmã, nem dos meus pais, nem de qualquer pessoa que tivesse me colocado no papel de fase passageira. Eu precisava me reconstruir, e faria isso com uma força que eles jamais imaginariam. O primeiro passo foi me afastar de tudo que me lembrava deles. Parei de atender telefonemas, ignorei mensagens, deletando cada resquício de conexão que me deixasse vulnerável. A cidade inteira parecia menor quando eu olhava pelas janelas do meu apartamento alugado, mas, paradoxalmente, o mundo parecia inteiro.
Eu podia ser quem quisesse, sem olhar por cima do ombro, sem me justificar. A reconstrução, no entanto, não era apenas física. Cada memória do passado me assombrava como um eco insistente. Minha mãe comparando nossas notas na escola. Meu pai elogiando minha irmã por pequenos detalhes que eu nunca conseguia alcançar. E cada momento em que minha própria gêmea ria de mim ou me ignorava propositalmente. Era como se eu tivesse vivido minha vida inteira à sombra de alguém que usava meu nome, minha aparência e até meu sorriso para ganhar aprovação. Mas algo curioso aconteceu. A raiva que eu carregava, que antes me consumia e me deixava exausta, começou a se transformar em estratégia. Eu percebi padrões, pequenas falhas no comportamento deles, brechas que poderiam ser exploradas não por vingança literal, mas por sobrevivência emocional e social. Eu não precisava destruí-los, precisava ser inegável, impossível de ser ignorada. Comecei com pequenas vitórias. Uma promoção inesperada no trabalho, reconhecimento de pessoas que nunca tinham notado meu esforço. Elogios sinceros de estranhos que viam minha determinação sem qualquer preconceito. Cada conquista era um tijolo na fortaleza que estava construindo. Cada passo me afastava do espectro da rejeição que tinha me perseguido por anos. Eu sentia minha irmã e meus pais observando de longe, curiosos, talvez até desconcertados, mas eu não me importava mais com os olhares deles. Eu estava longe de ser só uma fase, mas a sensação de alerta nunca me abandonou. O acidente na escada havia me ensinado que eu podia ser alvo novamente. E então começaram os sinais sutis, e-mails estranhos de colegas que, no fundo, eram aliados dela. Mensagens anônimas insinuando que algo ruim poderia acontecer se eu continuasse a crescer, pessoas entrando em meus círculos sociais, tentando sondar meus passos. Era como se o passado estivesse tentando me puxar para baixo mais uma vez. Foi nesse momento que eu percebi algo aterrorizante. Minha própria segurança estava em jogo. Eu tinha escapado de uma sabotagem quase fatal, mas agora entendia que não podia confiar em ninguém que tivesse ligação com minha família. Eles não precisavam me machucar diretamente, bastava manipular as circunstâncias. E eu sabia com uma certeza fria que minha irmã, aquela que me descartou como fase, estava por trás de grande parte disso. Não havia escolha. Precisava criar distância, fortalecer minha mente, aprender a antecipar movimentos, proteger minha rotina e minhas conquistas. Me inscrevi em aulas de defesa pessoal, mudei meus trajetos, observei padrões de comportamento das pessoas ao meu redor. Cada passo era uma preparação silenciosa para o inevitável confronto. Mas ao mesmo tempo, algo mais começou a florescer, uma sensação de empoderamento que eu nunca tinha experimentado. A raiva transformada em foco, me dava controle sobre minha própria narrativa. E então, veio o dia que mudou tudo de forma irreversível. Uma mensagem simples, enviada para mim sem remetente, com apenas 3 palavras. Sabemos onde você está. Meu coração disparou, mas não de medo. Desta vez, de alerta. Eu sabia que minha vida podia estar em perigo, mas não por fraqueza minha, por fraqueza deles, que subestimaram o que eu poderia me tornar. Comecei a investigar por conta própria. Cada passo era calculado. Descobri contatos, rastreei números, analisei padrões de comportamento. A sensação era estranha, medo misturado com excitação. Como se estivesse entrando em território proibido, mas sabendo que a única saída seria sobreviver mais forte do que nunca. A cada informação que reunia, percebia o quão profundamente subestimaram minha força. Eles nunca imaginaram que eu conseguiria ver as linhas de manipulação, que eu conseguiria transformar a própria ameaça em mapa de sobrevivência. Foi nesse momento, enquanto conectava os últimos pontos, que percebi algo ainda mais perigoso. A sabotagem da escada não havia sido um acidente isolado. Havia uma rede de pessoas envolvidas, invisível, silenciosa, mas eficaz. E elas ainda estavam ativas. Minha irmã não apenas tinha me descartado emocionalmente, mas também tentado apagar minha existência de forma concreta, física. A sensação de choque e injustiça retornou com força total. Mas, em vez de me derrubar, isso me impulsionou. Pela primeira vez, senti que não era apenas sobre me reconstruir. Era sobre enfrentar tudo isso com a força que eles jamais esperaram. Eu não iria correr. Eu não iria me esconder. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noite de solidão agora se tornava combustível para algo maior. Eu precisava virar o jogo. E foi nesse instante que o telefone tocou. Um número desconhecido. Uma voz rouca, quase inaudível, mas cheia de intenção. Você acha que está segura, mas eles estão mais próximos do que imagina. Minha respiração acelerou. Meu corpo se arrependeu, mas minha mente se focou. Eu sabia que não podia mais confiar em nada nem ninguém. A reconstrução emocional tinha que caminhar junto da vigilância absoluta. Cada movimento seria calculado, cada passo planejado. E pela primeira vez, senti que o verdadeiro confronto estava prestes a começar. Mas ainda havia algo que não entendia. Quem exatamente estava por trás dessa rede? Minha irmã? Meus pais? Ou alguém completamente inesperado, manipulando tudo nas sombras? E o mais aterrorizante,
Quanto tempo eu teria antes que a próxima tentativa acontecesse? A sensação de suspense me envolveu completamente. Eu sabia que minha vida estava prestes a mudar de forma irrevogável, e a pergunta que queimava dentro de mim era: estaria pronta para enfrentar não apenas eles, mas também a verdade sobre o quanto me subestimaram? A mensagem no telefone ainda ecoava na minha mente fria e ameaçadora. Você acha que está segura, mas eles estão mais próximos do que imagina. Cada palavra reverberava, trazendo à tona aquela mistura de medo e excitação que só a adrenalina do perigo consegue provocar. Pela primeira vez, não fui paralisada pelo medo, fui tomada por uma clareza brutal. Se eu não agisse, nada nem ninguém me protegeria. E eu não ia mais ser protegida. Eu ia me proteger. Passei a noite em claro, conectando todos os pontos que podia, analisando cada gesto, cada sorriso falso, cada palavra vazia que me disseram nos últimos anos. A minha família, minha irmã, até alguns amigos que pensava serem leais, todos eram peças de um tabuleiro que eu nunca quis jogar, mas agora dominava cada movimento mentalmente. E foi aí que percebi algo aterrador e excitante ao mesmo tempo. Eles nunca imaginaram que eu pudesse me tornar perigosa. No dia seguinte, comecei a ação. Não violência direta, ainda não. Era muito cedo para isso. Primeiro, precisava infiltrar, observar, testar as reações. Meu trabalho me dava acesso a informações, contatos, registros, e eu os usei sem culpa. Cada ligação, cada mensagem, cada encontro casual que aparentemente não tinha importância agora era parte de um jogo maior. Eu estava aprendendo a jogar com as regras deles, mas com um objetivo diferente: sobreviver e, no tempo certo, mostrar que ninguém, jamais, me subestimaria de novo. Minha irmã continuava sendo a estrela. Sempre perfeita, sempre a favorita, sempre sorrindo para pessoas que não mereciam seu afeto. Eu a observava de longe, analisando sua rotina, pequenas vulnerabilidades, momentos de distração. Por anos, ela havia me esmagado emocionalmente. Agora, cada fraqueza que descobria em seu comportamento era combustível para minha estratégia silenciosa. Eu não queria machucá-la fisicamente, ainda não, mas queria que ela sentisse, nem que fosse por segundos, o que é ser ignorada, subestimada, descartada. E então, veio o primeiro confronto indireto. Um colega dela, alguém que eu sabia que era próximo e que podia ser manipulado, começou a me passar informações importantes. Inicialmente parecia casual, mas cada detalhe que chegava às minhas mãos construía um mapa da rede que estava contra mim. O medo começou a se misturar com uma sensação estranha, prazer quase cruel de perceber que eu estava aprendendo mais sobre eles do que eles jamais saberiam sobre mim. Foi também nesse período que percebi a força do meu próprio corpo e mente. As noites de treino, a vigilância constante, a reconstrução emocional, tudo isso me tornou mais forte do que jamais imaginei ser possível. Eu podia sentir minha presença alterando a atmosfera ao meu redor. Pessoas que antes me ignoravam agora me observavam com curiosidade e alguns, com medo sutil. Isso me lembrava que, ao contrário do que minha família acreditava, eu não precisava ser a sombra de ninguém. Eu podia ser a tempestade. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Uma noite, enquanto revisava informações no meu apartamento, ouvi passos atrás da porta. Meu coração disparou, a memória do acidente na escada me gelou. Mas, desta vez, eu estava pronta. Sem pensar, peguei meu celular e me aproximei silenciosamente, sabendo que qualquer movimento poderia determinar o que aconteceria a seguir. Quando abri a porta, não havia ninguém, apenas um envelope no chão. Dentro, fotos minhas sendo seguida, registros de movimentos, até uma mensagem: você não pode fugir do que é seu destino. Minha respiração ficou curta. Era uma ameaça direta, clara, e ao mesmo tempo uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Eles me viam como uma adversária agora, e isso era exatamente o que eu precisava. Sentir o perigo, a proximidade deles, me fazia mais viva do que jamais tinha me sentido. Mas também me lembrava que subestimar o inimigo, ou acreditar que ele subestimava a mim, poderia custar minha vida. Os dias seguintes se tornaram uma dança perigosa de estratégias silenciosas e observação intensa. Cada encontro social, cada ligação, cada gesto precisava ser cuidadosamente calculado. E no centro de tudo, minha irmã permanecia o alvo não da minha raiva, mas da minha vigilância. Ela continuava a tentar apagar minha existência emocionalmente, mas eu me tornava invisível de propósito, coletando informações, aprendendo padrões, preparando o momento certo para agir. E então, um detalhe inesperado me surpreendeu. A própria família, sem saber, começou a fornecer peças essenciais do quebra-cabeça. Conversas descuidadas, comentários maliciosos sobre meu crescimento profissional, mensagens que subestimavam minhas capacidades. Tudo isso me mostrava que a verdadeira vulnerabilidade deles era a arrogância. Eles acreditavam que eu jamais poderia reagir, que meu lugar era na sombra. Mas cada subestimação era, para mim, uma oportunidade dourada. O ápice dessa parte do jogo veio quando percebi algo que jamais imaginei. Minha irmã, aquela que me rejeitou, estava com medo.
Um medo sutil, quase imperceptível, mas real. Eu podia sentir o pânico dela através de pequenos sinais, olhar desviado, mãos trêmulas, risadas nervosas. Pela primeira vez, ela não era intocável, e a sensação foi tão intensa quanto vingança. Mas ainda não era hora de atacar diretamente. O objetivo era claro. Ela precisava entender, em silêncio, que eu existia de verdade, que eu não era uma fase, que eu era indestrutível. Enquanto tudo isso acontecia, algo mais começou a se formar, uma aliança inesperada com pessoas que eu jamais imaginei confiar. Pessoas que, como eu, sentiram o peso da manipulação e rejeição, e que agora viam em mim alguém capaz de virar o jogo. Era um grupo pequeno, mas crucial. Informação compartilhada, proteção silenciosa, vigilância em conjunto. Cada movimento era calculado, cada passo antecipado, e eu sentia a adrenalina de um confronto iminente crescendo a cada dia. Mas ainda havia algo que não sabia, algo que poderia mudar tudo em um instante. Quem estava realmente por trás das tentativas de sabotagem? E quais eram os limites de minha própria família quando se tratava de me destruir? Eu sabia que a revelação poderia ser devastadora, e que minha força seria testada até o limite. E a sensação de que a próxima jogada viria em qualquer momento me mantinha alerta constante, coração disparado, mente afiada. Enquanto olhava pela janela do meu apartamento, sentindo o vento frio na pele, percebi que o verdadeiro confronto estava prestes a começar. A reconstrução emocional não era mais suficiente, era a hora de ação, de enfrentar cada sombra, cada ameaça, cada mentira. Mas uma pergunta permanecia, corroendo minha calma: estaria eu realmente pronta para enfrentar não apenas minha irmã e minha família, mas a verdade sobre o que eles seriam capazes de fazer? O frio da madrugada me encontrou de olhos abertos, imóvel, sentindo o peso da respiração na escuridão do apartamento. Cada sombra parecia uma ameaça, cada ruído, um alerta. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Durante semanas, meses, planejei silenciosamente cada movimento, cada reação. A reconstrução emocional tinha me fortalecido, mas agora precisava transformar força em ação. A primeira coisa que fiz foi revisar tudo o que sabia sobre minha irmã e sobre aqueles que estavam por trás das tentativas de me sabotar. Havia pequenas falhas nos padrões de comportamento deles, horários, rotinas, pequenas indulgências, que eu podia explorar. O detalhe mais importante: eles acreditavam que eu ainda era vulnerável, fraca, emocionalmente instável. Eles não sabiam que cada lágrima, cada noite de solidão, cada ferida aberta havia me moldado em alguém impossível de ignorar. Minha oportunidade veio de forma inesperada. Uma festa da família, ostensiva e cheia de gente que, na verdade, era cúmplice inconsciente da rede de manipulação. Eles não imaginavam que eu estivesse pronta para aparecer. Mas eu estava, não como a sombra que costumava ser, mas como alguém visível, intenso, carregando uma aura que impunha respeito e cautela. Meu coração batia rápido, mas não havia medo, apenas uma adrenalina controlada. Eu estava prestes a virar o jogo. O primeiro choque veio quando minha irmã me viu atravessando a sala. Ela congelou por um instante, o sorriso falso caiu, substituído por uma tensão quase palpável. Eu podia sentir seu pânico, mesmo sem palavras. E ao contrário do passado, eu não recuaria. Cada passo meu era medido, cada gesto transmitia uma força que ela não podia ignorar. O que ela havia feito por anos diminuir minha presença, apagar minha identidade, agora voltava contra ela. Mas eu não estava sozinha. Pessoas que antes me subestimaram agora me observavam com respeito. Colegas conhecidos e até alguns amigos que havia conquistado no caminho tornaram-se aliados silenciosos. Cada movimento deles era como uma cobertura estratégica, garantindo que eu tivesse espaço para agir sem riscos diretos imediatos. Era como se toda a cidade estivesse de alguma forma me observando, e isso me dava poder. Então veio a primeira reviravolta real. Durante uma conversa aparentemente casual, descobri que minha irmã estava tentando manipular minha carreira profissional, espalhando rumores, criando obstáculos. Mas eu estava preparada. Com provas e informações que havia reunido em silêncio, expus sua tentativa diante de pessoas-chave que não sabiam de nada. O choque dela foi visível, olhos arregalados, mãos trêmulas, incapacidade de formular palavras coerentes. Pela primeira vez, ela sentiu o peso de ser desmascarada. E foi aí que percebi o poder da informação, da estratégia silenciosa. Não precisei de confrontos físicos, gritos ou violência direta. Cada gesto calculado, cada movimento meticulosamente planejado, funcionava como uma lâmina invisível. Minha irmã e aqueles ao redor dela começaram a perceber que subestimaram alguém que acreditavam ser uma vítima frágil. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. A própria família, cúmplice silenciosa de anos de rejeição, começou a questionar suas próprias lealdades. Alguns começaram a notar a força que eu havia construído. Mas, no fundo, eu sabia que não era suficiente apenas vencer de forma pública. Precisava mostrar, de forma irrefutável, que eu não era mais a sombra que eles conheciam.
Então, preparei o passo mais arriscado: confrontar minha irmã diretamente, cara a cara, sem intermediários, sem testemunhas. Era uma aposta arriscada, porque ainda não sabia até que ponto ela seria capaz de ir para me derrubar, mas era necessário. Eu precisava fechar o círculo emocional que ela iniciou anos atrás, quando me chamou de fase passageira. O confronto começou em um espaço neutro, um café discreto que ela costumava frequentar. Ao entrar, percebi cada reação dela. Ela tentou sorrir, mas não funcionou. Seu corpo denunciava ansiedade, sua respiração estava rápida. Pela primeira vez, vi minha irmã vulnerável. E eu não precisava dizer muito, meu olhar já transmitia tudo: força, determinação, e a promessa de que ela jamais me subestimaria de novo. Ela tentou falar, mas as palavras saíam em meio a gaguejos, hesitações. Eu, por minha vez, usei a oportunidade para mostrar provas concretas de tudo o que havia descoberto: manipulações, tentativas de sabotagem, mentiras contadas aos pais. Cada detalhe que demonstrava o quanto ela havia tentado me apagar da vida dela e da nossa família. Cada revelação era como um golpe invisível, e eu sentia o choque crescer dentro dela, misturado a um medo silencioso. O que aconteceu depois foi inesperado. Minha irmã, que sempre foi a favorita, percebeu que o mundo não era mais seu playground e que eu tinha conquistado uma força que não poderia ser ignorada. Mas a tensão não terminou ali, porque mesmo após expor tudo, eu ainda sentia que havia algo mais, alguém, ou algo, que ainda não tinha se revelado completamente. Uma sombra pairava sobre mim, lembrando que o perigo ainda estava presente, e que minha reconstrução emocional e meu confronto direto com minha irmã eram apenas uma parte de uma história muito maior. Enquanto deixava o café, sentindo a força pulsando em cada músculo do meu corpo, percebi que o próximo passo exigiria ainda mais coragem e estratégia. Eu sabia que estava chegando o momento de enfrentar não apenas minha irmã e a família que me rejeitou, mas também os segredos mais profundos, as intenções ocultas que haviam moldado minha vida inteira. Cada passo que eu dava agora não era apenas sobre vingança ou redenção, era sobre sobrevivência e afirmação de quem eu realmente era. E então, algo aconteceu. Um aviso silencioso e frio: alguém me seguiu até o carro, desaparecendo antes que eu pudesse identificar. O medo que senti era diferente, não paralisante, mas alerta. A sensação de que o confronto final estava próximo, e que o perigo poderia surgir de onde eu menos esperava. Meu corpo estava pronto, minha mente estava afiada, mas a pergunta permanecia: quem realmente estava por trás de tudo? E o que fariam quando descobrissem que eu não era mais a vítima que imaginavam? O carro estava silencioso, o motor ligado, mas minha mente corria mais rápido do que qualquer pensamento. O aviso que recebi no café ecoava na minha cabeça: alguém havia me seguido. Não era mais apenas minha irmã, nem a família que me rejeitou. Havia algo maior, alguém manipulando tudo nos bastidores. Mas desta vez, eu estava pronta. Cada lágrima, cada cicatriz, cada noite de solidão me tinha preparado para este momento. Saí do estacionamento sem olhar para trás, sentindo cada músculo do meu corpo alerta, cada sentido apurado. Sabia que não podia subestimar ninguém. Eles tinham me perseguido por anos emocionalmente, agora era apenas uma questão de tempo até que a próxima tentativa de sabotagem acontecesse. Mas eu não era mais a mesma. Eu não era a sombra que eles acreditavam que eu fosse. Eu era a tempestade que eles não viram chegando. Cheguei ao meu apartamento e fechei todas as portas, trancando-as com cuidado. Minha mente não descansava. Cada passo deles estava registrado na memória que eu havia construído meticulosamente ao longo de meses. Cada olhar, cada gesto de desprezo, cada tentativa de manipulação havia sido anotada e analisada. Eu não só sobrevivi, como me tornei invisível, quase impossível de prever. Mas agora era a hora de tornar visível a força que eles jamais acreditaram que eu tinha. Decidi que era a hora do confronto final com minha irmã. Não era vingança cega, nem gritos, nem agressão física. Era exposição. Eu precisava que ela e toda a família entendessem, de uma vez por todas, que eu não era apenas uma fase. Marquei um encontro em um local neutro, onde ninguém poderia interferir, mas onde eu tinha controle absoluto da situação. Cada detalhe do encontro havia sido planejado: hora, clima, testemunhas, nada deixado ao acaso. Quando ela chegou, percebi imediatamente que algo havia mudado. A confiança que sempre carregou estava quebrada. Seus olhos me analisavam, buscando alguma vulnerabilidade, algum traço da menina que ela sempre desprezou. Mas não havia nada ali além de uma mulher reconstruída, forte e impossível de ser manipulada. Eu sentia a satisfação silenciosa que só a justiça emocional pode proporcionar. Comecei a falar. Não precisava gritar. Cada palavra carregava peso. Mostrei provas concretas de cada sabotagem, cada mentira, cada manipulação que ela havia feito para me apagar da vida dela e da nossa família. Cada gesto dela, cada hesitação, cada piscada nervosa confirmava que ela sabia que não havia escapatória. Pela primeira vez, senti que ela entendia o impacto real de suas ações,
não apenas em palavras, mas na força da mulher que eu me tornei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha irmã estava impotente diante da evidência, enquanto eu respirava fundo, sentindo cada emoção acumulada nos anos passados se transformar em poder. E então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe apareceu, tentando intervir, mas sem sucesso. O olhar dela mudou. Pela primeira vez, percebi que eles haviam subestimado não só minha força, mas a capacidade de transformação que a rejeição pode provocar. Mas o confronto não terminou aí. A figura misteriosa que havia me seguido finalmente se revelou em um antigo conhecido da família. Alguém que se beneficiou da sombra que eu era e que agora percebia o perigo que eu representava. Ele tentou se aproximar, mas eu estava pronta. Cada passo, cada movimento, cada decisão havia sido antecipada. Não precisei de violência física. O poder da informação, da verdade e da presença construída ao longo de meses tornou qualquer ataque impossível. Ele recuou, percebendo que eu não era mais vulnerável, que não poderia ser manipulado. E então veio a redenção completa. Minha irmã, a família inteira, todos os cúmplices emocionais que me reduziram à sombra da existência começaram a sentir, mesmo que de forma silenciosa, o peso do que haviam feito. Não era vingança, era reconhecimento da minha força. Eu não precisava destruir ninguém para mostrar meu valor. Cada conquista, cada passo dado longe da sombra deles, era prova suficiente de que eu não era descartável. Eu era indestrutível. Nos dias que se seguiram, continuei reconstruindo minha vida. A sensação de injustiça ainda existia, mas agora servia como combustível para minha determinação. Eu aprendi a confiar apenas em mim mesma, mas também a reconhecer quem merecia estar ao meu lado. Colegas, amigos e até estranhos que antes eu não notava agora faziam parte de uma rede de apoio que construí com cuidado, baseada em respeito e lealdade genuína. E no final, percebi que a maior vitória não era emocional, nem material, nem social. Era a liberdade de ser quem eu realmente sou, sem precisar da aprovação de ninguém. Minha irmã continuava no mundo dela, mas eu não precisava mais me importar. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de abandono agora era parte de uma narrativa de superação que ninguém poderia apagar. No silêncio da noite, sozinha em meu apartamento, senti pela primeira vez uma paz profunda. Eu sobrevivi ao abandono, à sabotagem, à rejeição. Transformei cada ferida em força, cada medo em vigilância, cada lágrima em determinação. Eu não era uma fase. Eu era alguém que cresceu no fogo da injustiça e emergiu inquebrável. Mas, mesmo nesse silêncio de vitória, ainda havia uma sombra no horizonte. Algo me dizia que minha história não estava completamente concluída. Havia lições a aprender, forças a descobrir, e talvez, algum dia, confrontos inesperados que exigiriam ainda mais de mim. O perigo nunca desaparece totalmente, e a vigilância constante se tornou um hábito, não um fardo. E enquanto olhava pela janela, sentindo a brisa fria na pele, percebi que estava pronta para qualquer coisa que viesse. Porque agora, mais do que nunca, eu sabia quem eu era, e ninguém jamais poderia apagar isso de novo. E assim terminei meu ciclo de dor, abandono e reconstrução, emergindo mais forte, mais consciente, mais viva. Mas a última pergunta pairava no ar, silenciosa e inquietante. O que aconteceria se, um dia, a sombra que ainda me observava decidisse se mover novamente?